Será que cai em escolas literárias no Enem? Já ouviu falar que cai ou não? Já ouviu que não? Tu já ouviu que literatura no Enem é apenas interpretação? Provavelmente tu talvez tenha ouvido. Ou tu já deve ter ouvido que literatura no Enem sim cai conteúdo, então a gente tem que estudar aqueles conteúdos tradicionais. Como as escolas literárias, como esse aspecto histórico, né? Porque as escolas literárias são conceitos históricos, estão localizadas em períodos históricos específicos e têm características históricas específicas. Será que isso cai nas questões de literatura do Enem? Esse vídeo é dedicado a responder essa pergunta, analisando uma questão da prova do Enem, a prova de linguagens do Enem, dentro, né, daquele grupo de questões que envolve o que a gente chama tradicionalmente de literatura. Tá? Eu sou o professor Felipe Pereira e esse é mais um vídeo resolvendo uma questão de linguagens e mais um vídeo em favor da mensagem, né, que eu tento passar aqui humildemente, que é a prova de linguagens não é uma prova de interpretação, como a imensa maioria das pessoas diz, reproduz, fala e acredita. Não é interpretação. Né? O que eu quero dizer com isso é que a prova de linguagens não é simplesmente um aglomerado de textos que ou a gente tem que ler e interpretar, ou a gente tem que saber conteúdos tradicionais. Não é nenhuma dessas duas coisas. Ela é uma prova que tem uma matriz de referência, um edital, né, de competências e habilidades, e a gente tem que estudar por isso, né? E é sempre esses são os documentos que eu uso para provar o que eu digo. Eu uso a matriz oficial, que é a mesma desde 2009, né? A gente encontra um documento oficial público, só dá um Google e encontrar, e eu uso as questões do Enem, que são provas oficiais, né? Então, eu uso documentos oficiais para dizer o que eu tenho para dizer. Tá certo? Então, prova de linguagens não é de interpretação e também não é uma prova que eu tenho que estudar conteúdos e decorar informações pré-prontas que eu só reproduzo. Por isso que a prova do Enem é a prova mais genial da história de seleção para a Universidade do Brasil. Tá? Até posso fazer um vídeo depois falando só sobre essa genialidade, que de tão genial, com o perdão da redundância, ela é tão genial que a galera não é capaz de entender. Esses são os verdadeiros gênios, né? Aqueles que estão à frente do seu tempo, que não são compreendidos pelos seus contemporâneos. Mas eu e alguns pouquíssimos colegas compreendemos a genialidade. Então, aperta o cinto e vamos refletir. O que eu quero te mostrar inicialmente, o primeiro documento oficial, que a gente vai olhar juntos aqui, é a matriz de referência. Deixa eu só me crescer aqui um pouquinho no canto da tela, para tu não esquecer que eu estou aqui, tá? O que tu está vendo aqui na tela? Né? A matriz de referência, é um documento do Ministério da Educação, aqui Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacional Anísio Teixeira, esse é o famoso INEP, tá? Matriz de referência, isso aqui é matriz de referência Enem, é a referência, as questões do Enem são feitas em cima disso. Um professor que elabora uma questão do Enem, ele submete essa questão para ser selecionada, né, dizendo, ó, essa questão é para empenhar essa habilidade específica, tá? Então, hoje eu quero me ater e aí, dentro daqui dessa matriz, se tu bota no Google, matriz de competências e habilidades Enem, o primeiro link do Google é esse documento, tá? Um documento oficial. Aqui estão todas as habilidades de todas as áreas, linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, tá? E eu aqui vou me ater junto contigo em uma habilidade da prova de linguagens, que é a habilidade 15. É uma habilidade que está dentro do setor literário, tá? O que diz a habilidade 15? Eu vou pegar a parte mais específica dela aqui. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção. É isso. Tem um texto literário, esse texto foi produzido numa determinada época e a gente tem que relacionar aquele texto, as marcas que ele carrega, os aspectos históricos, né, como diz a própria habilidade, situando nesse texto aspectos do contexto histórico, social e político, tá? É isso, né? Então, o que isso quer dizer? Que é uma questão de história? Não. Que é uma questão de escola literária? Pode ser. A única habilidade que permite cair em escola literária é essa aqui. Só que nunca vai ser assim. Eu decorei que o texto literário da Contra-Reforma, né, desculpa, do Barroco, está vinculado com Contra-Reforma. Nunca vai ser assim.
A gente vai ter que... Por isso que é uma habilidade. Então, toda vez que o teu cérebro vem com uma equação assim, tá, então é isso. Tá, então é história. Tá, então é conteúdo. Toda vez que o teu cérebro opera desse jeito, ele está operando na maneira analógica, não na maneira digital. Ele está operando no século XX, não no XXI. Ele está operando no conteúdo, não nas habilidades. A gente precisa respirar como o Enem quer, tá? Então, essa é a habilidade, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção. É óbvio que a gente tem que ter algum conhecimento sobre o momento de produção do texto. Algum conhecimento histórico tem. E perceber naquele texto de que maneira esses aspectos históricos, social e político são situados. Vamos fazer uma questão. Vamos fazer uma questão juntos aqui. Guarda essa habilidade no teu coração, não precisa guardar, tu pode abrir no teu computador, no teu tablet, no teu celular, em qualquer lugar, né? Mas agora eu quero te mostrar uma questão do Enem 2017, primeira aplicação, tá aqui a prova. Enem 2017, eu gosto de usar a prova amarela, é um antigo ritual, tá? E a gente vai resolver, caderno amarelo, Enem 2017, a questão de número 27. Estou chegando nela aqui. Onde é que ela tá? Tá aqui. Deixa eu me reduzir um pouquinho aqui para tu enxergar melhor a questão. Tá aqui, a questão de número 27, tá? Essa análise aqui, essa análise foi tirada dos microdados oficiais, que são dados que o INEP divulga todo ano após o Enem, alguns meses após o Enem. Essa questão está colocada na habilidade 15, essa habilidade que eu acabei de te comentar. Tá? Ela teve 32% de acerto, então uma percentual baixo, e aqui no ordenamento, essa análise, eu e o professor Panda, meu querido colega de matemática, que ensina matemática por habilidades, ensina matemática do Enem por habilidades, né? O canal dele chama Matemática com o Prof. Panda, tá? Ele botou as questões em ordem a partir do percentual de acerto. Então, essa aqui é a 27ª mais acertada, ou seja, ela está entre as 13 e 14 mais difíceis, né? Então, essa enumeração que tu tá vendo aqui, 27, 7, né? Vai da primeira, que é a mais acertada, o percentual de acerto mais alto, até a 40ª, tá? Do número 1 ao número 40. Então, essa questão tá entre as 15 mais difíceis, vamos colocar assim, as 15 menos acertadas, né? Fácil e difícil aqui não é uma avaliação subjetiva, é um dado estatístico, tá? Olha o que o enunciado diz. A peça Liberdade, Liberdade, então, e nós temos aqui, como a própria referência está dizendo, um trecho dessa peça, que foi encenada em 64, apresenta o impasse vivido pela sociedade brasileira em face do regime vigente. Então, percebe que o próprio enunciado já está situando nesse texto um aspecto histórico. Nós podemos ver nesse trecho um impasse político dos anos 60 no Brasil. Temos que ter uma noção de qual era o impasse político dos anos 60 no Brasil? Temos que ter uma noção. E ainda que a gente não tenha noção nenhuma, zero, o texto vai nos ajudar. Mas situando, como a habilidade diz, situando o aspecto histórico, o impasse ideológico dos anos 50, 60 e 70 no Brasil é um impasse da direita contra a esquerda, um impasse também muito presente no Brasil do século XXI, né? O impasse da direita com a esquerda, para tu ver como esse impasse não é tão novo assim, né? Aliás, a direita e a esquerda são um sistema de distribuição de valores políticos, né? De sistemas políticos desde a Revolução Francesa, mas enfim, o assunto não é esse aqui. Olha a pergunta da questão. Esse impasse, como é que ele é representado no fragmento? Vamos ver o fragmento. Imagina que tu vai numa peça de teatro e aqui essa vai ser a peça encenada. E aí tu senta na plateia, né? E os atores, encenando a peça, dizem assim para ti, como... Vamos lá. E aqui, antes de a gente continuar esse espetáculo, é necessário que façamos uma advertência a todos e a cada um. Neste momento, achamos fundamental que cada um tome uma posição definida. Sem que cada um tome uma posição definida, não é possível continuarmos. Olha só essa peça, dizendo assim, ó, vocês vão ter que assumir uma posição, senão a gente não continua aqui o espetáculo. É fundamental que cada um tome uma posição, seja para a esquerda, seja para a direita. Tenta te imaginar indo numa peça assim,
aí nos anos, né, na segunda década, segunda, terceira década do século XXI, nesse Brasil tão polarizado, e aí tem uma peça de teatro que fala, vocês têm que tomar uma posição, para a direita ou para a esquerda. Admitimos mesmo que alguns tomem uma posição neutra, fiquem de braços cruzados, mas é preciso que cada um, uma vez tomada a sua posição, fique nela. Porque senão, companheiros, as cadeiras de teatro rangem muito e ninguém ouve nada. Daí eles deram uma, tipo assim, quero que cada um tome uma posição direita ou esquerda, mas fique quieto, porque senão as cadeiras rangem, tá? Mas eles estão falando das cadeiras mesmo ou estão fazendo um jogo metafórico, né? Então, assim, neste trecho que foi escrito nos anos 60 e nos deram essa informação, não é à toa, empenhando a habilidade de relacionar esse trecho com o período em que ele foi escrito. Lembra da habilidade? Relacionar o texto literário com o momento de sua produção. De que maneira o impasse político está representado neste texto? A maneira está havendo uma brincadeirinha falando para a galera no teatro ficar na posição direita, fica na esquerda, fica na direita. Assume tua posição, né? Então a gente está vendo que tem sim um jogo entre onde a pessoa tem que sentar e a posição dela política. Tenta tu te imaginar indo num teatro, indo, sei lá, vendo uma live, qualquer apresentação pública, né? Que o espetáculo começa dizendo, tu tem que definir se tu tá na direita ou na esquerda. Ou a pessoa é muito sonsa, né? Ou ela pensaria o óbvio. Relacionaria isso com um posicionamento político. Então, de que maneira esse impasse é representado? Nesse trecho da peça, né? Ele é representado pela relação, acho que correlação é uma palavra meio chique, para relação entre o alinhamento político e a posição corporal dos espectadores. Basicamente, relação entre posicionamento político e a posição que a pessoa vai sentar, o corpo dela vai sentar. Letra D de dado gabarito, uma questão com percentual de acerto baixo, uma das 15 mais erradas da prova, tá? Importante lembrar, mas é essa a lógica desta questão. Então, assim, Felipe, é interpretação? Não, tem uma habilidade bem específica que já predispõe o que vai ser trabalhado. Tá, Felipe, é conteúdo? Então, que conteúdo que tu estudaria para acertar essa questão? Regime militar? Não é tão simples. Literatura contemporânea? Não. É habilidade. É habilidade. Linguagens não é interpretação. Linguagens não é puramente decorar conteúdo, né? Acabei esquecendo de falar nesse vídeo aqui, eu estava com outras coisas na cabeça, essa questão eu acho bastante interessante, mas caso tu esteja vendo esse vídeo antes do dia 13 de outubro de 2021, 13 de outubro, tu tem a oportunidade de participar do aulão Linguagens mais Matemática. Um aulão completamente gratuito, eu botei link de inscrição para esse aulão em tudo que é lugar, nos meus vídeos do YouTube, no meu Instagram, no Telegram, no meu Facebook também, se eu não me engano, enfim, e tu pode te inscrever, é gratuito, vai ser um aulão gratuito de linguagens e de matemática, com esse meu colega, professor Panda, que ensina matemática por habilidades, que é como o Enem é feito, né? Todas as aulas de Enem deveriam partir das habilidades. Eu até fico feliz que as pessoas estejam falando sobre habilidades um pouco mais hoje em dia, mas é muito pouco ainda, né? E nós fazemos isso há muitos anos, com o maior prazer do mundo, e ficamos um pouco tristes, né, que o Brasil como um todo ainda patine e trate o Enem como um vestibular, né? Simples, tá? Se tu estiver vendo esse vídeo depois de 13 de outubro, infelizmente, tu não conseguiu pegar o aulão ao vivo, as oportunidades que o aulão vão trazer. Ele pode estar até gravado para ir no meu canal, para tu poder assistir, mas não vai mais ter provavelmente link de inscrição e tu não vai conseguir participar como eu acabei de falar, das oportunidades que o aulão pode trazer, tá? Então, se tu tá vendo antes dessa data, te inscreve agora, não perde, é de graça, tá? E a gente vai ensinar de graça, assim como eu tô ensinando aqui. Coisas que não se ensinam em cursos pagos, as pessoas pagam para ouvir que linguagens é uma prova de interpretação. Esse foi mais um vídeo de resolução, ficou meio longo, né? Como tu pode ver, diferente dos outros, mas conhecimento, né? Exige dedicação.
Um abraço e até a próxima.